Bom dia! Sejam bem-vindas à nossa terapia pela palavra. Vamos seguir falando aqui no livro de Gênesis? E vamos falar de Gênesis, não, tô até confundindo, gente. Pelo amor, Gênesis já foi, Êxodo. No livro de Êxodo. E vamos falar hoje sobre o finalzinho do capítulo 16 e seguir para o capítulo 17, onde a gente trata basicamente as mesmas coisas do 16 em relação à reclamação. Mas vamos conversar sobre isso de forma mais intensa, sobre o quanto isso afeta as pessoas aí, afeta todos aí do seu sistema familiar. Vamos entender melhor? Venham chegando, minha gente. Como você sabe, nós estamos aqui na terapia pela palavra. Primeiro foi a série Gênesis, Raízes, depois a série Daniel, Identidade, e agora estamos em Êxodo na série Movimento, para falar para você sobre os movimentos necessários aí para sua vida, para que você saia do lugar, para que você faça o que tem que ser feito, certo? Então, vamos seguir. Bom, no capítulo 16, ontem a gente falou sobre reclamação, sobre o quanto o povo de Deus reclamou. E eles reclamaram, e eles reclamaram, e eles reclamaram. Nossa, tem um barulhão aqui na minha porta, minha gente. Acho que passou. Vida real, né, gente? Vida acontecendo, acho que passou. Não sei nem se vocês me ouviram. Enfim, nós falamos sobre as reclamações do povo de Deus. O quanto eles reclamaram, o quanto eles se distanciaram daquilo que Deus tinha para eles por conta de tantas reclamações. E aí, um trajeto que poderia ter sido menor, que poderia ter sido mais tranquilo, foi de uma forma mais desgastante para eles, de tanta reclamação. Então, a gente chega no momento em que eles conseguem atravessar, eles atravessam cantando, mas seguem reclamando que não tem água, que não tem carne, que não tem pão, que não tem isso, que não tem aquilo. Mas aí Moisés vai orando a Deus e Deus vai dando a direção e as coisas vão se organizando, certo? E aí, ok, fica tudo no seu devido lugar. Aí o que acontece? No final do capítulo 16, a gente vê os israelitas, eles deram o nome do pão que caía do céu, né? De maná. O gosto era de bolo com mel. Eles deram o nome de maná. E aí, Moisés deu as instruções para o povo, que eram as instruções que Deus deu para Moisés. Ele falou assim: guardem um jarro cheio de maná, um homer, para que as futuras gerações possam conhecer o pão com que os alimentei no deserto depois de tirá-los do Egito. Primeira coisa, futuras gerações. Então, a gente ainda vai falar de reclamação. Vocês vão ver aqui que ainda no capítulo 17, que é o próximo, eles seguem reclamando. Mas eu quero chamar a sua atenção para o quanto o seu modo de ver a vida e as suas reclamações afetam as gerações futuras. O quanto isso pode impactar negativamente as suas gerações futuras. Natália, bem-vinda, bom dia. Bom dia, que animada. O quanto as suas ações afetam as gerações futuras. Então aqui está dizendo, Deus fala para eles guardarem um pote cheio de maná para que as futuras gerações possam conhecer o pão com que os alimentei no deserto depois de tirá-los do Egito. Ou seja, passem isso que vocês estão vivendo, essa experiência que vocês estão vivendo, passem para as futuras gerações. É isso que Deus estava falando para eles. Passem, sigam adiante com essas experiências e passem essas experiências para as futuras gerações, certo? Então, eu quero te perguntar,
Tati, bom dia, bem-vinda. Eu quero te perguntar, que tipo de informação, que tipo de comportamento, que tipo de padrão você está ensinando para as suas gerações futuras, para os seus descendentes, sejam filhos ou sejam parentes que não nascidos de você, mas que estejam aí no seu sistema familiar. E vamos pensar em sistema mais abrangente, além do seu sistema familiar, o nosso sistema social. Então, que tipo de informação nós estamos deixando? Mas trazendo para algo mais intimista, vamos falar do sistema familiar. O título da live de hoje é o que você está emitindo por aí. Então, que tipo de sinal, que tipo de energia? Nós somos energia, não estou falando nada aqui de místico, nós somos energia. A gente precisa, o nosso corpo precisa de energia, nós somos movidos a isso. E aí, o que você está emitindo? O que está saindo de você? Sabe? E olha, eu vou trazer para você um exemplo claro sobre o que você está deixando para as próximas gerações. Ontem de manhã nós fizemos a live do capítulo 16, onde nós falamos sobre o quanto o povo de Deus reclamou. Eles já tinham sido libertos do Egito, eles já tinham visto o mar se abrir, imagina. O mar se abriu e eles passaram, eles já tinham visto isso, eles já tinham sido guardados do exército do Egito, que morreu todo o exército lá na grande inundação, né, no mar, voltando. Eles já tinham visto muitos sinais e maravilhas de Deus, mas ainda assim eles seguiam reclamando. E aí eles seguiram ouvindo tudo aquilo e reclamando, e Moisés conversando com Deus, e Deus mandando providência, e ainda assim eles seguiram reclamando. E a gente passa para o capítulo 17 com eles reclamando ainda, eu vou falar aqui para vocês. Só que aí, exemplificando isso que eu estou dizendo das futuras gerações, Deus manda eles guardarem o maná para que as futuras gerações soubessem da história deles. E aí eu te pergunto, qual é o seu maná? O que você está passando para as suas futuras gerações? E trazendo para mim, para um exemplo aqui meu, fresquinho, que aconteceu ontem. Eu estava em casa e no período da tarde eu sou só mamãe, né? Eu me dedico integralmente à função mamãe. E eu estava aqui com o Daniel e nós pegamos um jogo que ele ganhou de presente no aniversário de experiências científicas, que ele ama essas coisas, né? E aí são vários frasquinhos lá, só que com produtos tóxicos, então a criança não pode brincar sozinha, tal. Sentamos ali fora e começamos a fazer as experiências. E aí nisso armou aquele chuvão, a gente foi para a varanda, continuou fazendo as experiências. E aí quando começou a cair a chuva, eu me lembrei, tinha roupa do lado de fora. Falei, filho, deixa a mamãe recolher a roupa, e saí correndo, porque gente, aqui eu também cuido da minha casa, eu também me divido entre as tarefas. Aqui é mulher real como vocês. Eu sou profissional, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, e tem os meus momentos em que eu sou só mulher mesmo, cuido de mim, Mas enfim, à tarde eu fico me dividindo aí entre essas tarefas, né? Cuidar da casa, cuidar do Dani e tal. E aí eu saí correndo, recolhi as roupas e voltei para a experiência, porque pensando nos produtos químicos que estavam ali, criança já viu, ainda mais a minha criança, que o Dani é super curioso, né? Então eu falei, eu tenho que voltar rapidinho. E nem me lembrei das janelas, mas nem tchum para as janelas. Voltei, continuei fazendo as experiências ali com o Dani, caiu uma chuva deliciosa, a gente na varanda com as janelas abertas, está muito calor aqui em Mogi Guaçu, aquele chuvão caindo e a gente ali assim se deliciando. Ai, filho, que delícia essa chuva, tal. Depois que choveu tudo que tinha para chover, foi uma chuva rápida, porém muito forte e de vento. Parou a chuva, veio na minha mente as janelas. Falei, filho, a mamãe não fechou as janelas. E aí a gente já estava terminando as experiências, eu já tinha guardado tudo, né? Então, quer dizer, nosso HD, né, cheio. A hora que eu guardei todos os vidros e tirei essa preocupação da minha frente dos produtos químicos com o Dani, aí minha cabeça pensou nas outras coisas. Quando eu entrei nos quartos, no escritório, tudo inundado, gente. Porque deu uma chuva de vento e a chuva veio de lado, assim, bem na direção da janela. Então molhou até o meio do quarto, as
camas encharcadas, o escritório, tudo encharcado. O que vem no primeiro momento? O que viria aí pra você no primeiro momento? Pra mim, no primeiro momento veio uma irritação, porque a casa é limpinha, sabe? A moça que me ajuda em casa tinha acabado de vir e feito faxina, e tava tudo limpo, cheiroso, roupinha de cama limpinha, trocada. Ai, me deu uma irritação tão grande. Subiu aquela irritação, aquela vontade de xingar, de reclamar, de ai, que droga, como eu sou burra. Primeira coisa que vem na cabeça, né? Ai, que burrice, como é que eu não lembrei da janela? Mas na hora eu me lembrei da live de manhã. Na hora eu só engoli as palavras e falei, não vou reclamar, porque reclamar vai gastar minha energia. E eu tenho uma tarde inteira ainda para brincar com meu filho, para fazer coisas com meu filho, para aproveitar com ele. Eu não vou gastar minha energia com isso. Sabe o que eu fiz? Filho, vai escolhendo aí, porque ele falou que ele queria jogar, porque ontem era a nossa tarde. Segunda-feira é a nossa tarde mamãe e filhinho, que a gente fica jogando, fazendo nossas coisas. Já é nossa programação aqui. Falei, vai escolhendo o próximo jogo aí, que a mamãe vai ter que dar um jeito aqui. Primeiro eu tirei as coisas do quarto dele, sequei o quarto dele, liberei o quarto para ele entrar e escolher. E aí fui, tirei a roupa de cama da minha cama, sequei tudo, sequei o escritório, sequei tudo, catei toda a roupa de cama, pus lá na lavanderia, que eu não ia lavar naquele momento, porque eu queria aproveitar com meu filho. Deixei tudo aberto, liguei ventilador de teto, liguei tudo, abri a casa inteira, liguei o ar, o circulador, liguei tudo que você possa imaginar para poder secar as camas. Mas o calor aqui tá tão grande que quando foi no fim do dia já tava tudo seco. E deixei tudo lá. E fui brincar com meu filho. E é isso. Só que qual que é a primeira coisa que veio na minha cabeça, gente? Que é o que a gente passa para os nossos descendentes. Gente, imediatamente veio a lembrança da minha avó na minha cabeça. Quando eu era criança, eu morava em Piracaia, interior de São Paulo também. E nós morávamos num bairro pobre e um bairro com pouca estrutura, assim, no sentido de chuvas, de bueiros, de escoamento de água. E aí, a nossa casa era bem na baixada, a rua vinha assim, ó, uma caída de um lado, uma caída de outro, e a nossa casa era bem aqui na baixada. Então, a casa da minha avó e a casa de uma outra vizinha eram as duas casas que inundavam, mas a água subia até o joelho. E quantas madrugadas eu acordei com a minha avó, porque eu morava com os meus avós. Minha avó falando pra mim, Priscila, acorda, levanta, entrou água. E aí eu acordava assim, a hora que eu colocava o pé no chão, eu já sentia aquela água subindo na minha canela, a água já estava chegando no colchão praticamente. E a minha avó xingava, e a minha avó corria, e ela levantava as coisas, e ela, meu Deus, gente, Marcele, bom dia, bem-vinda. Gente, era tão triste aquilo. E a minha avó, ela xingava tanto, ela gritava tanto, ela ficava tão irritada. E ontem, Deus é tão maravilhoso que Ele traz pra gente as nossas vivências, né? Ele nos prepara já. Eu nem sabia que hoje eu ia falar sobre repetição de padrão, porque eu deixo pra estudar de manhã, antes de entrar com vocês. E ontem, quando aconteceu essa cena, que eu vi tudo molhado, os colchões molhados, tudo, a cena que me veio na cabeça foi numa vez que minha avó, eu me lembro certinho, a casa era de aquele vermelhão que encerava, sabe aquele piso vermelhão? E minha avó era muito caprichosa, gente. Ela passava cera, depois ela ia com a enceradeira, a casa brilhava. A nossa casa era muito limpa, muito arrumada, a casa brilhava, aquele chão lindo. E aí naquela madrugada entrou água. E aí, para socorrer os colchões, as coisas, e não deu tempo, e eu criança ali no meio, não sabia muito ajudar, aí a água subiu no guarda-roupa e pegou todas as roupas de cama, e ela era muito caprichosa, ela lavava tudo cheiroso, ela passava tudo, lençol, fronha, tudo, era tudo passado, dobrado, guardado, impecável. E aí aquela água subiu, aí até onde molhou, já não tinha mais o que fazer. Aí o resto que tava pra cima, eu me lembro dela catando e jogando na água assim, ó. Que droga de vida, não sei o que. Xingando, chorando, assim, desnorteada, tadinha. E eu entendo ela. Hoje, adulta, dona de casa, eu entendo ela. Sabe, mãe de família, eu entendo a minha avó. Eu entendo a dor dela quando ela tinha que me tirar da cama, criança,
porque a nossa casa estava inundada. E eu, criança, não sabia, né? Assim, não tinha como ajudá-la, né? A fazer com que as coisas ficassem melhor. Então, a hora que eu pisava no chão, que eu sentia aquela água, eu começava a chorar. Ah, eu quero dormir. Eu chorava. Agora, você imagina o coração dela. Eu chorando, querendo dormir, a casa inundada. E nessa ocasião, todos os lençóis, e aí ela pegava aquela pilha de roupa de cama, roupa de banho, tudo limpinho, cheiroso, e eu falava, para vó, e ela pegava e jogava naquela água de lodo, era uma água fedida de lodo, porque vinha do bueiro. Gente, ontem, quando eu vi o meu quarto molhado da janela que eu não fechei, eu lembrei da minha avó, e o meu coração se apertou, eu pensei, coitadinha dela, como devia ser difícil. E a minha vontade naquele momento foi de reclamar da cama molhada. Mas aí é o que eu falei ontem para vocês, direcionar a mente para um outro lugar. E eu direcionei a minha mente para um outro lugar. Eu direcionei a minha mente para gratidão, porque eu moro numa casa linda, confortável, gostosa. Não tenho esse tipo de problema, graças a Deus. As camas estavam molhadas porque eu esqueci de fechar as janelas. Mas foi um esquecimento, algo que ok, da próxima vez é só fechar as janelas e eu não vou passar por esse problema. No caso da minha avó, não tinha o que ela fazer para não passar por esse problema. E eu me lembro que todas as vezes durante o verão, quando começava a chover, eu já começava a ficar agoniada, eu já começava a ficar angustiada, e a minha avó já começava a chorar, já começava a praguejar, ela xingava, tadinha. E hoje eu entendo por quê. Ela não tinha condição emocional para lidar com aquilo. Anastácia, bom dia, bem-vinda. Ela não tinha condição emocional para lidar com aquilo. E foi isso que ela passou para mim. Só que aí, gente, é o que eu digo, para em você. O padrão doentio de comportamento precisa ser barrado. E isso pode parar em você. Ontem eu estava em casa com o meu filho, a hora que eu vi as camas, primeira coisa que veio na minha cabeça, ai, mas que burrice, por que eu não fechei a janela? Aquela irritação, mas na hora eu falei, lembrei da minha avó, tadinha, e falei, não, para, eu vou fazer diferente. Só arranquei tudo das camas, abri tudo que a chuva já tinha parado, liguei tudo que tinha que ligar para ajudar a secar os colchões, juntei a roupa de cama toda encharcada, pus lá na lavanderia, voltei, e o Dani olhando assim pra mim, ai, mamãe, com aquela carinha, porque molhou tudo, molhou os brinquedos dele, né, molhou tudo. Ai, mamãe, falei, filha, é só água, a água seca. Vamos escolher um jogo aqui, vamos lá pra sala brincar. E o chão, mamãe, já secou, as camas vão secar aqui, tá calor, já que seca, seus brinquedos vão secar. É só água, filho, tá tudo bem, tá tudo certo. Ah, então tá bom, mamãe. Pegamos o jogo, viemos pra sala e pronto, eu decidi que a reclamação termina aqui. Termina na minha geração. As gerações futuras não vão seguir com esse tipo de padrão de comportamento. E é isso que Deus orienta o povo aqui no capítulo 16. Encham o pote de maná para que as futuras gerações possam conhecer o pão com que os alimentei no deserto depois de tirá-los do Egito. Então presta atenção na sua vida. O que Deus já fez na sua vida. Para de olhar para trás e se lamentar pelos erros do passado, pelos acontecimentos do passado, sejam na sua ou sejam na vida dos seus antepassados. O que aconteceu já foi, não tem mais gestão, não tem mais o que fazer. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. E daqui para frente você pode fazer um movimento novo. Você pode passar novas experiências para suas gerações futuras. Você pode passar coisas diferentes para eles. E é isso o que esse livro nos convida a fazer, a ressignificar. Esse capítulo nos convida a ressignificar todas as dores e levar para as gerações futuras aquilo que é o melhor, para que eles perpetuem isso. Uma vez, rapidinho aqui outra coisa, uma vez eu estava na casa de um casal de pastores, né, que eram os pais dos pastores da nossa igreja em Atibaia, e a gente estava lá numa festa, e era a festa de casamento deles, de aniversário de casamento, 50 anos de casamento, alguma coisa assim. E aí, os netos deles estavam lá tocando e louvando, e eu olhei aquilo, eu comecei a ficar tão emocionada.
E aí a dona Zarif, Karina, bom dia. A dona Zarif, que era a senhora anfitriã, né, a esposa ali daquelas bodas sendo comemoradas, ela veio e fez, tá emocionada, querida? Ela é muito gentil. Eu falei, nossa, dona Zá, que coisa mais linda. Como eu queria ter vivido isso na minha família, nas bodas dos meus avós. Como eu queria ter vivido isso. Ela virou para mim e falou assim, você não viveu isso, mas os seus filhos podem viver. Os seus netos podem viver. Só depende de você. E eu estava tão mergulhada ali naquele momento de amor e nossa, uma festa que eu estava acostumada com festas lá com bebida, música, dança, né? E de repente ali era uma festa com louvor, sabe? As pessoas ali comendo, bebendo, conversando, os netos louvando, e eles não era aquela coisa só profunda, era uma coisa também divertida ali, eles tocando um louvor divertido, um no teclado, o outro lá naquela caixinha que eu esqueci o nome, que é tipo uma percussão assim, enfim, e todo mundo ali louvando, se divertindo, uma festa gostosa. Ela falou que seja você a matriarca desta família que vai festejar colocando o nome do Senhor acima de tudo, acima de todas as coisas. E eu olhei, naquele dia eu tomei essa decisão, eu falei sim, na minha família vai ser desse jeito, para as minhas futuras gerações vai ser desse jeito, vai começar a partir de mim, e um dia eu estarei comemorando aí as minhas bodas, não sei se eu vou chegar nos 50, né, gente? Eu casei tão tarde, mas enfim, espero que sim, né? Espero que eu chegue nos 50 anos de casamento, mas serei eu e meu marido comemorando as nossas bodas e curtindo com a nossa família, curtindo com os nossos filhos, os nossos netos, quem sabe até os nossos bisnetos. Aliás, não sei se eu vou chegar nos 50, não, vou chegar sim, vou estar com 80 e poucos anos lá e comemorando, se Deus quiser. Não é? Então é isso, gente, é isso. Vamos passar adiante aquilo que tem de melhor dentro de nós. E aqui no capítulo 17, olha, fala que mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de estocarem o maná, o povo estava com sede e passou a reclamar a Moisés. Ou seja, eles continuaram reclamando. Então que não sejamos nós essa fonte inesgotável de reclamação. Que a gente possa pegar aí o nosso limão e fazer uma limonada mesmo. E passar coisas melhores, coisas mais edificantes para as nossas futuras gerações, para os nossos filhos. Que a gente possa passar coisas diferentes para eles. Porque não dá para a gente seguir nesse padrão doentio de reclamação e de coisas ruins. Raine, bom dia, bem-vinda. Não dá, gente. Porque eles precisam de informações melhores e mais saudáveis para eles tomarem decisões melhores na vida deles e assim seguir. Então vamos fazer dessa forma, vamos fazer coisas melhores com a nossa vida, com os nossos dias e escolhas melhores. E para isso você precisa se conhecer, para você saber exatamente como escolher, como fazer o seu movimento para ter os resultados que você quer e que a sua família também merece. Combinado? Meninas que estão chegando agora, eu já estou finalizando, mas a live vai ficar gravada, tá? Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, por essa mensagem. Muito obrigada por trazer à nossa memória aquilo que nós precisamos corrigir e tratar dentro de nós. Muito obrigada por toda a tua orientação, todo o teu discernimento, por todo o teu amor e cuidado. Nós te agradecemos e te pedimos, siga nos guiando, Pai, por favor. Não nos deixe no escuro. Nos guie pelos melhores caminhos que são os seus. Em nome de Jesus. Amém, meninas? Combinado? Vamos fazer diferente com as nossas futuras gerações? O que vocês me dizem? Manda aqui pra mim se vocês concordam com isso, se vocês querem isso. Vamos fazer diferente, gente. Vamos aprender sobre nós, aprender sobre o nosso funcionamento, sobre os nossos mecanismos de defesa, sobre os nossos recursos, porque dentro de você tem dores, mas também tem recursos, tem aprendizados.
O seu aparelho psíquico registrou tudo o que você precisa saber para seguir adiante e fazer algo melhor com a tua vida. Então vamos seguir dessa forma? Vamos fazer assim? E certas de que está nas nossas mãos, como a dona Zá falou para mim, um dia serão os seus filhos. Você não viveu isso na infância, mas os seus filhos podem viver. E naquele dia eu decidi, eu falei sim, os meus filhos vão viver, os meus netos vão viver, os meus bisnetos vão viver. E é isso. A decisão, tudo começa na decisão e depois no movimento. Por isso estamos na série Movimento. Combinado, gente? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã na nossa próxima terapia pela palavra. Beijo, tchau, tchau!